pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, essa é a Hazel, esse é o Gork e hoje nós vamos falar tudo sobre mordidas. É um assunto importantíssimo. Você tem um cão de grande porte, você tem um cão de trabalho, você tem que estar ciente da capacidade do seu cão. O que faria o seu cão morder, você sabe? Hoje eu vou falar os 10 motivos que fariam o cão morder. A lista dos 10 cães com a mordida mais forte que tem e também os animais com maior força de mordida, até para vocês poderem comparar em relação a cães, né? Mas antes eu já vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Se você já é inscrito aqui, seja muito bem-vindo, já me atualiza aí das suas fofocas, do seu cão, como é que vocês estão. Se você quiser ou puder apoiar o nosso canal, o link do Apoia-se tá aqui na descrição. Vamos lá? O que é uma força de mordida, tá? A força de mordida de um cão, ela vai medir a quantidade de pressão que um cachorro exerce, tá? Quando ele morde, para determinar quanto de dano que eles poderiam causar, tá? E qual tipo de treinamento e diretrizes comportamentais vão ser adequadas para condicionar aquilo, para que vai servir aquela mordida especificamente. A força de mordida geralmente é medida em PC, por isso que a gente tá falando sempre nos vídeos de comparação de raça, tantos PC. É essa medida. Os pastores alemães, eles têm um nível de mordida que pode variar de 175 a 238 psi, tá? Libras por polegada quadrada, o que já é extremamente forte e pode causar sérios danos, né? Eu já fui mordida por pastor alemão. Na época que eu trabalhava em hotel para cães, uma vez eu fui cuidar de um pastor alemão extremamente antissocial, tá? Ele nunca tinha socializado com pessoas, com outros cães. E eu fui lá, eu cuidei dele, foi maravilhosa a hospedagem. Eu fiquei com tanta pena até depois que a hospedagem acabou, que eu o visitava todo dia, tá? Porque ele era perto do hotel, então eu ia lá todo dia na minha hora de almoço ficar com ele, porque eu ficava achando muita pena ele passar o dia inteiro sozinho lá na casa, fazendo guarda, sem pessoas, sem outros cães. Então eu fazia isso. Só que entrou alta temporada no hotel, gente, tava uma loucura. Então eu fiquei um tempo sem ir. Eles foram no hotel, né, nunca vou esquecer, porque era dia dos pais. Eles chegaram pra mim, olha, Stephanie, o cão lá tá com muita saudade de você não vai lá vê-lo e a gente tá numa situação assim, super complicada. Eu, como assim? O que tá acontecendo? Ele tá lá dividindo o território, a gente colocou uma fêmea no cio pra poder cruzar com eles, imagina, um cão que nunca foi socializado na vida, mas já tava no nível de estresse altíssimo. A gente colocou ele lá com essa fêmea, a fêmea roubou o pote de comida dele, eles dividiram o território, ele tá super estressado, vai lá ver ele, bora lá com a gente. Eu nem pensei, eu só pensei que dó, sabe, eu quero vê-lo, eu quero passar a mão nele, vamos lá. Só que eu não parei pra pensar no que eu tava fazendo, mas eu fui. Macacão cheiro de cachorro, né, que eu tava no hotel o dia inteiro, no dia de... Sempre que é feriado, o hotel de cachorro lota, então eu tava com um macacãozão, jeans, bem forte inclusive, cheio de cheiro de cachorro e fui lá. Quando eu entrei, não deu nem tempo de eu pensar, tá? Ele pegou meu braço. E aí a gente vai falar sobre os níveis de mordida, até vou usar o meu exemplo pra vocês. E furou, perfurou, tá? Fez uma pinça aqui. Só que não quebrou meu braço, mas perfurou, tá? E depois ele soltou meu braço e pegou minha perna. E foi uma pega e solta. As duas mordidas, elas tinham pressões completamente diferentes, tá? Uma mordida foi capaz de perfurar e a outra mordida foi capaz de causar um hematoma. Tá? Então a gente precisa entender essas noções, inclusive quando um cão treina para guarda, o que a gente está querendo, tá? É só uma imobilização do braço. Por isso, inclusive, que um pastor alemão seria mais adequado do que um cangal, que a gente vai falar, que tem uma força assim, de 750, imagina só, como a minha pessoa, tá? Então assim, esse meu exemplo é só para vocês saberem que a pressão vai variar. Não é porque um cachorro tem uma capacidade de chegar, no caso do pastor alemão, a 238, que ele vai chegar. Tá? Tudo depende do que ele quer comunicar. Em casos de cães, por exemplo, o Pitbull e o Rottweiler, eles têm mordidas muito mais fortes do que o pastor alemão, tá bom? Agora então, que eu expliquei isso pra vocês, eu vou falar sobre os 6 níveis de mordida. Quando você chama um comportamentalista na sua casa e aí você fala, o meu cão me mordeu, o meu cão mordeu alguém, a primeira coisa que ele vai saber é o que foi essa mordida, em que contexto que ela aconteceu e classificar num dos níveis, tá? O primeiro nível de mordida que você vai ter é o nível mais baixo, uma mordida de advertência. Ela não é prejudicial, acontece quando o cão está comunicando que ele está desconfortável com alguma situação e quer afastamento imediato. Então é uma mordida de pega e solta, tá? Geralmente essa mordida não causa nenhum dano físico assim muito grande. Eu sei que qualquer mordida, no caso do pastor alemão, até quando eles brincam com a gente, eles arranham, tá? Mas essa é uma mordida que você sabe que o cachorro não tá a fim de te morder mesmo, sabendo da capacidade. Uma mordida nível 2 é uma mordida de baixa lesão, tá? Ela pode deixar marcas ou perfurar levemente a pele. Seria
a minha mordida que eu levei na perna da segunda vez, tá? Até ele me reconhecer, a mordida acabou sendo mais leve. Ele me pegou por trás, deu uma espécie de pinça, mas soltou. Fez roxo, tá? Foi um roxo assim, o mês inteiro, porém, era uma mordida nível 2, tá? A mordida nível 3 é uma mordida de lesão média, que ela pode causar cortes profundos e potencialmente exigir pontos. Que foi a mordida que eu levei no braço. Eu falei, mas Stephanie, aquela mordida de perfurar, que eu tenho a cicatriz até hoje, que eu falo que é a minha marca de matilha. Vocês acreditam que eu decidi ter um pastor alemão depois disso? Eu não tinha pastor alemão nessa época. Eu decidi ter depois, inclusive, de todo o respeito que eu criei pela raça. Mas assim, essa mordida aqui foi uma mordida de nível 3 pro pastor alemão. Eu com esse bracinho aqui, fininho. Se ele quisesse quebrar meu braço, ele quebrava como ele pegou. Então era uma mordida simplesmente de pinça, tá? É uma mordida que pode furar, pode exigir pontos, porém não faz. É uma mordida que demorou muito tempo para cicatrizar. Tudo que é em questão de cão é muito complicado. Cicatrização de mordidas caninas são complicadas, tá? Por conta da questão da bactéria. A mordida nível 4 é uma mordida de altíssima lesão que pode ser extremamente dolorosa e causar danos significativos à pele e aos tecidos subjacentes. Minha mordida não chegou nisso aqui, eu acredito, porque como eu falei, é uma mordida de pinça, não houve outras perfurações em volta. É uma mordida completona, assim, ela fecha e quando sai fica tudo rasgado. Tá? O 5º nível de mordida é muito grave, ela pode ser fatal e requer atenção médica imediata. Depende muito do local onde ela for, mas ela é uma mordida que vai arrancar pedaços, tá? De maneira geral. E a mordida nível 6, que é uma das mais raras de se chegar, que é uma mordida de lesão extrema que pode causar ossos quebrados, traumas graves, pode requerer cirurgia, então aquelas histórias que a gente escuta que a pessoa teve que praticamente o cachorro comeu a cara da pessoa. Eu vou até colocar umas reportagens aqui, é meio complicado eu mostrar fotos e vídeos disso aqui no YouTube, porque meu vídeo pode ser tirado do ar. Mas eu acho muito importante ter essa consciência, quando a gente tem cães assim, da capacidade. E pessoas podem morrer com esse nível de mordida, com certeza. E eu nem falo só pelo nível de desfiguração que uma pessoa pode passar, mas pela infecção, tá? Porque é muito grave. Agora, outra pergunta muito frequente. Os pastores alemães travam a mandíbula? Porque o pitbull trava a mandíbula. E eu tenho duas informações para te passar. Uma, não, o pastor alemão não trava a mordida, é uma mordida de pega e solta, tá? Ou pega, chacoalha e solta. É diferente o tipo de mordida. E também não trava a mandíbula. Nem o pitbull trava a mandíbula, eu tô trazendo fonte científica aqui pra vocês, tá? Só quem trava a mandíbula são jacarés e crocodilos, são espécies muito específicas de animais, tá? De acordo com o Animal Farm Foundation, o Dr. Brisbane falou: descobrimos que os pitbulls terriers não tinham nenhum mecanismo que permitisse travar suas mandíbulas. Não houve diferenças mecânicas e morfológicas. Então, o que isso quer dizer? Que na hora que um cão fecha, né, no caso do pitbull, é a força dele ali mesmo, fazendo pressão no local, tá? Mas não é que ele travou a mandíbula. Agora eu vou falar sobre as 10 principais razões, bem rapidinho pra vocês aqui, que um cão pode morder você hoje, ou o seu cão pode morder você hoje, ou que você deveria ter consciência que se seu cão chegar nesse nível, ele pode se morder. Primeiro, ele tá muito estressado e ansioso, fazendo com que ele morda de medo. É importante identificar essa causa subjacente do comportamento de morder para resolver e modificar. Se seu cão, por exemplo, você vai mexer na comida dele, ele te morde e solta. Não é, você vai pôr a coleira nele, ele te morde e solta. Isso tudo não tá certo. Essas mordidas de ansiedade ou por medo não podem acontecer. A tendência de uma mordida começar no nível 1 nunca é ficar no nível 1, principalmente se o cão percebe que ele tá tendo resultado, que eu vou falar sobre isso aqui agora, tá? Ele pode perceber que morder atrai sua atenção ou uma reação sua que tornou um hábito para ele. Então, por exemplo, você chega e fala pro seu cão não, e aí ele pula e te morde e você se afasta. Opa, quando eu mordo a minha tutora, ela se afasta de mim. Então é muito importante estar ciente de que isso não é normal, isso não pode se repetir, você precisa trazer um comportamentalista para atuar nessas duas primeiras causas imediatamente. Outra coisa que eu vou falar, ele pode morder e se sentir ameaçado por alguém que entra no seu espaço, como uma visita inesperada na sua casa. Foi o que aconteceu comigo, né? O cão já estava muito estressado, estava dividindo território com um cachorro que ele nunca viu na vida. Ele já estava ultra mal, ele nem me reconheceu, ele sentiu o cheiro de cachorro em mim, ele já pulou reagindo. Ele não pensou. Então, poxa, opa, tem uma ameaça no meu território. Então eu vou lá e vou morder. A sorte que, como eu falei pra vocês, eu estava com os tutores dele. Depois de um tempo, ele viu quem eu era. Inclusive, por isso que a última mordida dele foi de pegar e soltar. Certifique-se de que, se você está usando um cão para guarda, para território, você precisa ter noção de como alguém vai entrar na sua casa e uma maneira correta de apresentar, tá? A mordida pode resultar em socialização imprópria quando ele era mais jovem, tá? Então, levando a agressão se não for abordada desde cedo.
Mesmo que seu pastor alemão não tenha sido devidamente socializado quando era mais novo, é possível corrigir o comportamento, tá? Com algumas etapas que eu vou dizer pra vocês aqui bem brevemente. Apresentar outras pessoas num ambiente de baixo estresse, que não seja a casa dele, tá? Um ambiente neutro, que eu falo sempre com petisco, reforço positivo. Desenvolver um programa de reforço eficaz e consistente com recompensas, que eu acabei de falar, para o bom comportamento. Consultar um veterinário ou um especialista em comportamento para aconselhamento profissional, ver se esse cão não está passando por algum tipo de problema de saúde que está fazendo ele reagir com agressividade. Certificar de dar para esse cão bastante exercício e brincadeiras para ele não ficar ansioso. Nunca trabalhe com um cão com alto nível de energia, não é o ideal, tá? Não adianta você colocar muita pressão num treinamento quando um cão está com um nível de ansiedade muito alto. Não adianta você querer que ele responda a você a base da força quando ele está nesse nível de alteração. Tá? Pratica paciência e a compreensão para trabalhar com o pastor alemão, porque eles estão aprendendo e são extremamente inteligentes e adaptáveis. Então não precisa desse estresse todo, tá? Número 5, seu pastor alemão pode estar tentando brincar com você, mas ainda aprendendo habilidades adequadas de agarrar, que é o instinto de caça, aquela questão de movimento que eu falei, isso aqui é mais comum em filhotes, né? A gente, meu cachorro é agressivo, Stephanie me ajuda, aí tá lá o filhote 3 meses mordendo. É porque ele não sabe brincar, cabe a você condicionar esse comportamento. A gente tem um vídeo aqui só sobre mordida de filhote, então você assiste que a gente dá todas as dicas, mas é basicamente redirecionar essa mordida para brincadeiras como um cabo de guerra, por exemplo, e não deixar ele morder você não é brinquedo. A questão da ansiedade, o pastor alemão tem tendência à ansiedade de separação. Se ele não morder você ou as coisas em casa, ele pode se morder. Sabe aqueles cachorros que têm hábito de se lamber até ferir? Isso é ansiedade. O cachorro ficar se mordendo, pode ser algo desse tipo acontecendo, eu vou falar isso já já. Mas ó, número 8, o seu cão tá com alguma área machucada. Então, por exemplo, cães que estão com pancreatite, ou cães que estão com alguma dor interna, ou machucaram uma pata, quando você toca, ele sente que você tá causando aquela dor e acaba reagindo com mordida. Não é maldade, não é agressividade. Mas a gente precisa ficar atento. Aí nesse caso aqui eu sugiro que você leve um veterinário. E número 10 foi o que eu vou falar pra vocês, que talvez seja um ponto mais importante, a situação que ele sente que ele precisa se morder de ansiedade. Ou quando você tem, por exemplo, mudanças de rotina, sabe? O cão não tá fazendo exercício suficiente, tudo isso afeta. Se isso é um cão saudável, ele também pode ser pulga, carrapato, é sempre bom olhar. Certificar que seu cão tá 100% de saúde antes de considerar que ele se morder é uma questão comportamental. Agora vamos falar sobre o top 10 de raças com mordida mais forte. A gente tem em primeiro lugar o Kangal com 750 PC, o Bulldog 730, o Canicorso com 700, Machin Inglês com 556, o Mastiff tibetano com 550, o Cão Lobo 406, o Rottweiler com 328, o Bulldog americano com 305, o Pastor alemão com 238 na 9ª posição, e o Pitbull americano com 235 PC. Qual que é o animal que tem mordida mais forte? A gente está falando do cão Kangal 750, né? É o número maior que a gente tem. Em questão de animal, a gente tem os crocodilos. O crocodilo do Nilo, por exemplo, tem 5.000 PC, galera. Aqui a gente tem também hipopótamo, jaguar, tubarão, gorila, tá nessa lista. Urso polar, hiena. Galera, era basicamente isso que eu gostaria de falar pra vocês. Se for qualquer dúvida em relação à mordida, aos níveis de mordida, o que faz um cão morder, os animais que têm a força de mordida mais forte, já escreve aqui pra gente nos comentários que a gente responde todos vocês, tá bom? E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho pra receber todas as nossas notificações, tá bom? Mais vida selvagem na cidade, siga a gente no Instagram, @WolfClan Oficial, e também siga a gente no TikTok, @WolfClan Brasil. Próximo vídeo vamos estar aí, beijos pra todos e até a próxima.